Oi meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com dúvidas esclarecidas. Hoje eu vim falar com vocês sobre um outro assunto. Não é um assunto que eu tô acostumada a falar, mas eu vou falar. Eu tô com a cara de cansada, né? Mas eu vou falar sobre o perdão, tá? E vou falar um fato que aconteceu com vocês. Eu vou falar sobre o porquê que a gente deve perdoar e viver o agora. O meu pai faleceu recentemente, em janeiro, e eu e ele não estávamos conversando. A gente não era as melhores pessoas do mundo para ser amigos, íntimos, chegado, mesmo que ele fosse meu pai. Mas isso me doeu muito. Por quê? Porque eu poderia estar conversando com ele, eu poderia ter dado perdão, mas não dei. Não dei. Porque o meu pai bebia e acabou. Quem me conhece sabe que eu não queria ter que ficar brigando toda hora com ele e aquilo estava me desgastando muito. E eu decidi na minha vida que eu deveria cortar os vínculos. Foi nesse corte que eu dei, fazia acho que uns um mês e meio mais ou menos que eu estava sem conversar com ele, que de repente ele faleceu. Então a gente nunca está preparado para isso. Quando uma pessoa está doente, a gente está preparado. Mas quando a pessoa não está doente, a gente não está preparado para isso. Então a gente tem que aprender a dar o perdão para outra pessoa, mesmo que aquilo vá te doer. Mas a gente tem que aprender a perdoar, a amar o aqui o hoje, o aqui o agora. Porque hoje eu poderia estar com a cabeça mais livre de pensamentos, porque meu pai poderia estar de qualquer forma ele não poderia mais estar aqui, mas eu estaria com minha cabeça vazia de que hoje eu poderia ter conversado com ele, entendeu? É o que mais me pesa hoje em dia, é isso. E eu não tive mais tempo de fazer terapia, eu não consegui mais fazer terapia. Porque a hora que eu fiz terapia muito tempo para me recuperar da morte da minha mãe. A hora que eu tava me recuperando da morte da minha mãe, depois de 7 anos, meu pai morreu. Meu pai morreu muito rápido. Eu não esperava, meu pai era novo e eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vivo agora, amo agora, perdoo agora, conversa agora, não deixa para amanhã, entendeu? As pessoas queridas, mesmo que você esteja com mágoa, perdoa. Perdoa, não guarda essa mágoa para dentro de vocês, porque pode ser que não tenha volta. Pode ser que essa pessoa saia no portão e não volte mais. Pode ser que aconteça um acidente, às vezes nem culpa dela, mas pode acontecer um acidente e ela não voltar. Eu fiquei muito sentida com a morte do meu pai. Não demonstrei, mas eu fiquei. Porque por mais que eu não estava conversando com ele, eu tinha o meu sentimento de filha por ele. Eu amava ele. Ainda amo. Porque quando eu era pequena, era meu pai que estava ali comigo. Quando eu era criança. E muitas das vezes eu deixei a desejar também. Eu fui uma filha ingrata. A gente não é perfeito. Mas nesse momento que você deveria refletir e lembrar que existe o perdão. E se você é uma pessoa aí que você não está conversando, mas que você ama muito, que essa pessoa está no seu coração, você tem que pensar, eu preciso perdoar ela, porque desse jeito eu não posso ficar. Porque quando você fica com mágoa, é pior, porque você guarda um sentimento que não cura. Aí fica aquele buraco no seu coração. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Eu espero que depois disso, muita gente que tá sem o perdão, vocês consigam perdoar. Porque é muito duro você pensar em perdoar uma pessoa ou pedir perdão para ela e essa pessoa não tá mais aqui.
Eu queria que meu pai estivesse aqui hoje para a gente poder conversar, a gente poder entrar num acordo e falar assim: pai, eu quero só o seu bem, mas eu não posso mais falar isso para ele. Obrigado a todos pela atenção, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau.